questão, a grande pergunta, né? Se a IA vai substituir o agente de viagem. Aí eu respondo aqui com um sonoro não, né? Ele não vai substituir, tá? Mas agentes que utilizam IA, com certeza eles vão ter vantagem competitiva com agentes que não usam IA, né? Então, o importante é aquela... você está andando, né, na selva, está você e uma outra pessoa e vem um leão, né? É aquele, tipo, aquela piada, né, que o cara sai correndo e fala, pô, mas você não corre muito, eu falo, não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais do que você, né? E aí quem fica para trás fica para o leão, né? Então hoje é mais ou menos isso, essa corrida, não só para os agentes de viagem, tá? Isso para todas as profissões, é mais ou menos isso, tá todo mundo na selva, apareceu um leão, tipo, começa a correr, quem correr mais devagar, o leão pega. Né? Então, você vê grandes companhias, tipo, a própria Facebook demitiu mais de 10 mil pessoas, né? Então, a gente tem esses layoffs, né? Onde a inteligência artificial vai ficando melhor, está reduzindo o número de funcionários. Isso é uma disrupção, a mesma disrupção que a gente teve antigamente, quando veio o computador pessoal, né? Então, a gente também teve essa disrupção, a profissão de datilógrafo parou de existir, que era o pessoal que fazia as coisas, batia na máquina de escrever, porque veio o computador, né? Então, toda a indústria modifica, né? O que precisa ser produzido, a forma de trabalhar muda. Então, muita atenção, né, nesse momento, que é, tipo, como utilizar a inteligência artificial para aumentar a minha performance. E não ficar preocupado se a inteligência artificial vai substituir vocês ou não. Porque vocês vão ver mais à frente, o contato humano, ele sempre vai existir. E o contato humano, a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Tá? Então, isso é muito importante levar em consideração. Tá? O que a IA não substitui? Né? Que são os diferenciais humanos. Né? A IA ela não consegue gerar relacionamento, a IA ela não consegue ter empatia, a IA não é boa para fazer negociação, porque a negociação ela ajuda, tá? Ela ajuda, mas ela ajuda por quê? Porque a IA trabalha com dados. Se a IA não tiver dados, ela não consegue analisar as entrelinhas, né? Do tipo, você está ali com o cliente na hora, a IA não consegue ter essa, que é a junção da empatia com a negociação, de entender o que está acontecendo ali naquela situação, para poder entregar uma negociação diferenciada ou uma facilitação do preço, na condição de pagamento, né? Eles não conseguem fazer isso ainda, tá? Então, assim, a confiança também, né? É aquela questão do olho no olho, né? Apertou a mão, a questão da experiência. Você vai precisar cada vez mais mostrar que você é o especialista no destino, que você é o especialista no tipo de passeio, né? Então, essa questão da hiperpersonalização é uma coisa que a inteligência artificial traz, e é uma coisa que vocês podem e devem utilizar ao favor de vocês, que uma vez que você tem todos esses dados do seu cliente, você consegue meio que encontrar padrões. Uma vez que você encontra esses padrões, a inteligência artificial te ajuda a você nutrir um cliente seu com informação, a você saber qual é o time certo do cliente. Então, assim, a gente tem aí os CRMs, né? O CRM você tem ali, você coloca o label, né, no tag no cliente, aí você bota que você tem que fazer um follow-up com o cliente daqui a 3 meses, né? No CRM você vai receber ali uma tela, tipo, ó, tem que mandar um e-mail para o cliente hoje. Com a inteligência artificial, você não tem mais recebe na tela. Um agente de IA, ele já pode escrever um e-mail direto para você, ele pode fazer um follow-up direto no WhatsApp, entendeu? Então, isso vai aumentando a sua capacidade operacional, onde você consegue entregar mais para mais pessoas. E aí você fica focado na questão que a inteligência artificial não entrega, que é relacionamento, empatia, negociação, confiança, experiência e, principalmente, o atendimento consultivo. Tá? Qual é o grande diferencial do agente de viagem contra as OTAs? O grande diferencial do agente de viagem contra as OTAs é o atendimento. É a possibilidade do meu voo foi cancelado, eu ter alguém para ligar. Eu ter um ombro amigo para chorar na hora da dificuldade. Né? Se você compra um pacote, seja na Booking, seja na Decolar, seja lá onde for, se você precisar fazer qualquer alteração, se der qualquer problema, você
manda um e-mail e espera 24 horas para ter um retorno, né? Então, assim, esse diferencial, os outros players não conseguem entregar, tá? A gente teve agora o TikTok, Uber, né? Tá todo mundo querendo vender viagem, né? Eu enxergo da seguinte forma, eu sei que são concorrentes e isso pode até dar um certo medo, um certo receio, mas eu enxergo isso como da seguinte forma, a gente tem a distribuição, né? E essa distribuição já tem uma pizza, né? Um bolo meio que já pré-moldado, né? Já recortado. O TikTok e o Uber vem para disputar com o Booking, com o Decolar, com outras OTAs. Tá? O cliente da agência de viagem, ele continua com a agência de viagem. Não é porque tem no TikTok agora que o cara vai deixar de ir para a agência de viagem para comprar no TikTok ou no Uber. Tá? Esse tipo de movimento, baseado em perfil de consumidor, dificilmente acontece. É óbvio que vai ter ali uma divisão um pouco diferente, mas não é do tipo, agora ninguém mais compra com a gente de viagem. Então, assim, o que vocês precisam fazer é usar a tecnologia como aliado de vocês. Então, por isso que eu até faço o convite para as aulas de terça-feira, que nas aulas de terça-feira o objetivo é digital. A gente conversa sobre digital, o que vocês estão fazendo de marketing digital, vocês estão fazendo publicidade, como é que vocês nutrem os leads de vocês, se vocês fazem uma qualificação de leads, esse tipo de coisa a gente vai conversando nas terças-feiras e a gente vai aumentando a nossa a sinergia, o nosso conhecimento em termos de digitalização, e o meu objetivo é que vocês tenham essa alavancada em digitalização do negócio de vocês e do próprio conhecimento de vocês, né, nessa questão digital, para que vocês possam bater de frente, né, com uma OTA, porque vocês têm tecnologia e vocês têm o que eles não têm, que é o relacionamento, empatia, né, o atendimento consultivo, né, e vocês estão disponíveis para atender um telefone de madrugada, caso tenha algum problema, coisa que ninguém faz, a não ser uma agência de viagem. Tá? Agora, uma coisa assim, legal, eu acredito que vocês já teriam visto isso, mas é interessante dizer que vocês já utilizam inteligência artificial todo dia. Tá? Quando você pega o Google Maps, ou então quando você faz uma busca no Google hoje, quando você assiste um filme no Netflix, quando você abre o Netflix, quando você vai escutar sua música no Spotify, o algoritmo do Instagram ele é baseado com inteligência artificial também. O próprio Gmail também já utiliza inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela sempre aconteceu nos bastidores. Tá? Qual é a diferença da inteligência artificial hoje? A diferença é que a inteligência artificial hoje ela conversa com você. Ela passou a gerar a informação. Então, a gente tem ChatGPT, é uma IA generativa. Tá? Esse é o nome do ChatGPT. Por quê? Porque ela gera o quê? Ela gera texto, ela gera imagem, ela gera vídeo. O que acontecia antes dessa IA generativa, que é o ChatGPT? Antes da IA generativa, a gente tinha o que era chamado de aprendizado de máquina, ou machine learning, para quem conhece. O que é o machine learning? O machine learning ensinava as máquinas a fazer as coisas. Então, máquina de produção, máquina de montagem de veículo, máquina de todos os tipos, eles conseguem fazer esse aprendizado de máquina. Então, assim, se a temperatura da máquina chegar a 70 graus, a máquina precisa abrir aqui a torneira de água para resfriar. Isso é inteligência artificial. Se a gente pensar num internet das coisas, né? Uma casa que tem conexão, né? O cara bate palma, acende a luz, o cara fala, abre a cortina. Isso também é inteligência artificial. Tá? Só que, ao invés de gerar conteúdo, gerar texto, gerar imagem, gerar qualquer coisa, eles executavam ações, eles mudavam o comportamento da máquina, ou eles ligavam a máquina, desligavam a máquina, abriam um novo canal na máquina. Isso é inteligência artificial também. Então, se a gente pensar em inteligência artificial, né, a gente já tem inteligência artificial há bastante tempo na nossa vida, só que agora, com essa possibilidade de você conversar, ela ficou legal, ela ficou mais sociável, né? Antes a gente não via porque a gente não podia conversar com ela, mas agora que a gente pode,
a gente acaba vendo com mais facilidade. Tá? Então, o que é a bendita inteligência artificial? Né? A inteligência artificial, ela é a tecnologia que é capaz de identificar padrões, tá? Como eu falei agora, a questão das máquinas, né? E aí ela pode analisar grandes volumes de informação, gerar respostas e apoiar decisões com rapidez e escala. Então, identificar padrão. Se você colocar dados, quanto mais dados você der para a inteligência artificial, melhor vai ser a qualidade das suas respostas, melhor vai ser a qualidade da geração que você vai receber. Tá? Eu vou fazer um teste depois aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Então, o que a IA faz? Ela identifica padrão. Ela identifica padrão, ela sabe se a pessoa gosta de uma coisa, se gosta de outra, um grupo de pessoas, se você bota para a IA que você quer fazer um roteiro de, sei lá, Itália, Toscana, para uma família com 2 crianças. Isso é identificar padrão. A IA identifica o padrão, ok, Itália, Toscana, 2 crianças, família, precisa de um carro maior, precisa de um quarto maior, ou então um quarto com 2 quartos, com ligação entre quartos. Isso é padrão, isso é identificar padrão. E a IA, ela consegue fazer essa identificação de padrão, tá? Aí, o que ela faz? Ela analisa a informação, né? Você joga o contexto para ela. Família, 2 crianças, e aí ela analisa essa informação, ela identifica o padrão, tá? E aí tudo isso ela vai jogando para o núcleo, que é o que chama de LLM, né? Que é o OpenAI, que é o Gemini, né? Que é essa parte OpenAI e Gemini, que é o ChatGPT, o ChatGPT é a parte do chat, né? Onde você conversa. Atrás do ChatGPT, a gente tem que é chamada inteligência artificial, que nada mais é do que código, né? Que é um código onde entra o texto, o código recebe esse texto que você joga, ele vai trabalhar esse texto lá dentro, baseado em aproximação, né, em termos de padrões, devolve o texto para você, e aí devolve a resposta. Tá? Então, a IA ela pode apoiar você em decisões. Às vezes você precisa tomar uma decisão, você está ali pensando, sei lá, você tem 2 carros para comprar, tá? Você tem ali um Chevrolet e um chinês. Nesse exemplo, ou um combustão e um elétrico. Aí você está numa baita dúvida. Aí, ao invés de você jogar no Google, ficar abrindo abas e mais abas para pesquisar tudo sobre carro elétrico, ou então tudo sobre carro a combustão, ou sobre como é que vai ser o crescimento, etc., você joga as 2 coisas ali, o link do site do carro a combustão e o link do site do carro elétrico, você joga ali no ChatGPT e você fala, moro em tal cidade, analise qual é o melhor custo-benefício para mim entre o carro A e o carro B. O ChatGPT ele vai fazer vai vasculhar os 2 sites, ele vai pegar a informação dos 2 carros, e aí, baseado no contexto que você der, você falar a sua cidade, qual é a sua utilização, se você viaja, se você trabalha com carro, esse tipo de coisa, ele vai falar, para o seu perfil, ele analisou a informação, identificou o seu padrão, o seu perfil. Você trabalha com carro? Talvez a autonomia do carro seja um problema, identificou um padrão. Aí ele vai buscar essa estrutura de dados para criar uma decisão, para poder, não criar uma decisão, mas te dar informação para te apoiar na decisão, e aí ele vai gerar isso em forma de resposta. Ele te manda o texto de volta e aí você vai ter essa resposta lá no chat. Então, basicamente, é assim que funciona a inteligência artificial. Tá? Aqui é a parte de código, vocês não precisam saber, mas você só precisa saber que você precisa jogar o texto, ele vai analisar a informação, então quanto mais informação, mais fácil de identificar um padrão. Uma vez que identificou o padrão, ele vai criar um texto, vai criar uma resposta para te ajudar a apoiar, para te ajudar e te apoiar em uma decisão que você precise tomar, tá? Desde mais simples até mais difícil, né? Então, assim, o que é importante saber, tá? A IA, ela não pensa, tá? Ela prevê. Então, essa questão de, tipo, inteligência artificial a gente acha, porque, pessoal, a inteligência artificial, ela é desenvolvida em cima das redes neurais, que é um espelhamento de como o nosso cérebro funciona, foi espelhado em termos artificial, em código. Então, essa conexão entre neurônios que a gente tem no nosso cérebro, nessa rede neural de código, é mais ou menos a mesma estrutura.
Só que a IA não consegue pensar, ela consegue trabalhar em cima de predição de dados, então, identificação de padrão. Então, o pensamento da IA, na verdade, ela não está pensando, tipo, eu pensei que eu vou fazer tal coisa. Não, a IA vai ver em cima do que ela já tem como histórico, né? Ela vai tentar identificar um padrão, ela identificando o padrão, ela vai, baseado na informação e no contexto que você der, gerar uma resposta mais próxima do seu contexto e do padrão que ela já conhece. E aí ela vai te dar. Então, assim, dificilmente você vai ver uma coisa muito inovadora, uma coisa muito criativa vindo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela trabalha com o que existe, né? E aí você já deve ter escutado com essa inteligência, o AGI, que é a inteligência artificial geral, né, que vai mudar o mundo, vai acabar com o mundo, que tem gente que fala que vai matar todo mundo e tal. O que é isso? É uma super inteligência que ela vai ser capaz de aprender sozinha. Porque hoje, a inteligência que existe dentro do ChatGPT, por exemplo, ela é baseada em coisas que acontecem na internet. Porque eles pegam as informações da internet, eles copiam as informações que estão na internet e jogam dentro do código para que a inteligência desse modelo tenha essas informações. Então, às vezes, se você perguntar alguma coisa e não pedir para fazer uma busca online, por exemplo, corre o risco do GPT fazer uma análise com os dados que eles têm. E aí os dados que eles têm podem estar 2, 3 meses, às vezes 6 meses atrás do dia atual. Então, isso é uma coisa que também é uma boa prática. Se você quiser alguma coisa atual, você bota pesquisa na internet, informação atual. Você pode colocar, estamos em maio de 2026, em junho de 2026, pesquisa na internet para me responder sobre um determinado tema. Aí você garante que os dados que a inteligência artificial vai responder para você, que o ChatGPT vai responder para você, eles são atuais. Caso contrário, qual é o risco que não seja, tá? Então, só muito cuidado. Aula 2, a gente vai partir para prompt. Eu vou ensinar vocês a escrever prompt, como fazer essa questão de contexto, como estruturar esse contexto. E aí a gente vai fazer alguns testes no ChatGPT, vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão da estruturação dos prompts, para vocês verem a diferença, né? Eu vou fazer hoje aqui um testezinho rápido, mas aí na próxima aula a gente vai ser mais fundo em cima disso, em cima de prompt e em cima da utilização do ChatGPT, tá? Como é que a gente chegou até aqui, né? A primeira inteligência artificial foi o Alan Turing, em 1950, né, no computador, quando fez o computador da Segunda Guerra Mundial, para poder tentar identificar o padrão da comunicação dos nazistas. Tá? Então, esse foi o primeiro esboço de inteligência artificial, foi em 1950. Então, isso é uma coisa assim... foi antes, né, de 1950, né, foi na Segunda Guerra, mas isso evoluiu, né, depois da guerra, ficou esse conceito, né, da máquina inteligente, mas o primeiro esforço, a primeira pensamento e a primeira execução foi para buscar o padrão da comunicação dos nazistas, para quando receberem as informações, eles já conseguirem automaticamente traduzir, né, aquele código Morse do rádio alemão, para o inglês, para que eles pudessem ter mais rapidez nas respostas e mais rapidez no processo de ataque e defesa, né? E aí depois isso ficou perdido por muito tempo, até que em 1997, um modelo de inteligência artificial chamado Deep Blue jogou xadrez com o Kasparov e ganhou, que era o Kasparov, era o grande astro de xadrez mundial, e um computador ganhou do Kasparov. Então, nessa época, provavelmente algumas pessoas são dessa época, a gente via lá no Fantástico, né, no Jornal Nacional, falando, o computador derrotou o Kasparov e tal. E a gente estava ali em 1997, estava começando, né, os computadores em casa, a gente não fazia a menor ideia de que era inteligência artificial nem nada do tipo. Mas hoje, voltando no tempo, né, não era um simples computador, na verdade já era o primeiro esboço, né, mais profissional da inteligência artificial. Tá? Em 2011, a gente tem no iPhone a Siri. Né? Você tem a Siri, você tem a Alexa, tudo isso também é inteligência artificial. Que eu recebo a informação e eu busco dentro do meu contexto, da minha capacidade, né? No caso a Siri, buscava as respostas e respondia.
E aí, na época nessa época aí, 2011, 12, o pessoal ficava fazendo perguntas, né? Que os memes fazia pergunta para Siri e o que ela respondia, né? Então, na verdade, a Siri ela já estava respondendo baseado numa base de dados que ela tinha dentro do código dela. Então, isso já era um chat GPT, né? E até é engraçado, porque o iPhone, né, a Apple já tinha uma inteligência artificial desde 2011, e hoje eles estão completamente fora da corrida, né? Eles perderam totalmente o time, eles criaram uma inovação fora do time, né, 2011, quando o mercado ainda não estava pronto para receber, e aí depois, quando teve o ChatGPT, a Apple ficou totalmente para trás, né? Hoje a Apple não tem um modelo próprio, para você ver também essa questão da inovação, né? Porque a inovação nem sempre o primeiro que faz é quem vai ser o grande vencedor, né, do setor. Em 2022, o ChatGPT, ele populariza a IA generativa no mundo. Ele cria o GPT-3, se eu não me engano, foi a primeira edição que a gente teve. E aí foi aquela loucura, né? Tipo, eu morava na Alemanha na época, trabalhava em uma empresa, e aí, tipo, era tudo em alemão, não entendia muita coisa direito, e na época eu era responsável pelas redes sociais da agência, e eu tinha que ficar fazendo os posts em alemão, e aí usava Google Tradutor e tal, para mim era difícil pra caramba. Quando veio o ChatGPT, foi assim para mim, foi uau, né? Minha vida mudou. E aí, desde lá, eu tenho uma paixão louca pela inteligência artificial. Então, veio desde 2022, estudando aí bastante sobre inteligência artificial, atuando. Hoje eu sou líder de tecnologia em uma empresa de consultoria aqui na Alemanha. Sou responsável pela parte de inteligência artificial, desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para diversos tipos de clientes, bancos, empresas de seguro e entre outros tipos de clientes, tá? 2025, a gente começou com essas questões dos agentes de IA, né? O agente de IA já vem desde 2023, mais ou menos, mas 2025 já começou a popularizar, e esse ano é o ano da democratização dos agentes de IA. Então, hoje, todo mundo tem a possibilidade de ter um agente de IA para poder fazer as suas tarefas, né? Desde as tarefas mais simples às mais complexas. O que fica aqui de importante, né? Você identificar, hoje, no seu dia a dia, você tem algumas coisas que você faz que a inteligência artificial ela pode fazer por você. Então, toda vez que você for fazer uma tarefa, tá? Amanhã, a partir de amanhã, você está sentado para começar a trabalhar. Toda vez que você for fazer uma tarefa, você se pergunta, a inteligência artificial pode fazer essa tarefa? E aí, se a resposta for sim, você faz com inteligência artificial, tá? Se a resposta for não, você continua fazendo no seu formato, tá? Então, isso é o que o mercado chama hoje de AI first, que é o pensamento de primeiro pensar com inteligência artificial. É o pensamento inteligência artificial primeiro. Então, vai fazendo esse trabalho, vai fazendo esse esforço, tipo, a inteligência artificial pode fazer isso? Pode. E aí você começa a fazer. Vai ficar bom da primeira vez? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas aí você vai fazendo, você vai melhorando. Cada vez que você fizer, você vai melhorando. Muitas vezes as respostas de deixa eu só ver aqui, Rafael, muitas das respostas, se a IA pode fazer, pode, mas não sei como. Então, pergunta para a IA como é que ela faz. Se você perguntar para ela, ela vai te dizer como é que faz. Parece assim, tipo, meio contra-intuitivo, né? Mas eu utilizo a IA para desenvolver IA. Então, para você ter uma ideia, tem essa parte de integração de sistema. E aí eu estava fazendo uma integração de sistema. E aí eu estava tentando pensar como é que eu ia fazer para validar o sistema. Porque o sistema, eu tinha que jogar informação de uma inteligência artificial para outra inteligência artificial. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou validar isso? Porque eu não tenho como... Você pode ter uma IA sua. Eu vou mostrar como é que a gente pode fazer um GPT, no chat GPT, que já é um assistente com a sua cara, tá, Maria Cecília? Na próxima aula, na quarta-feira que vem, eu vou ensinar isso para vocês. E aí, então, só voltando,
nessa questão do sistema, que eu precisava que uma IA conversasse com a outra. Aí eu falei, bom, peraí, não tem ninguém melhor do que a IA que vai receber a informação para dizer se a informação está chegando do jeito certo. E para mim, nesse momento, era totalmente assim, contra-intuitivo. Mas aí eu falei, pô, então deixa eu perguntar para a IA se ela está satisfeita com o que eu estou entregando para ela. E aí ela falou, olha, tipo, tá bom, mas se você me entregar assim, 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 assado, eu vou conseguir te entregar um resultado melhor. E aí, tipo, a IA me ajudou. E eu tentando quebrar a cabeça para ver como é que eu ia fazer e tal. E foi mais simples do que eu imaginava. Eu só perguntei para a IA, falei, tá bom? Tá feliz assim? Ou você quer diferente? E aí, isso me tirou, assim, sei lá, eu ia ficar, acho que uma semana tentando fazer teste. E aí, no final das contas, eu consegui resolver uma situação em menos de um dia, porque eu fui nesse contra-intuitivo de perguntar para a IA como é que eu deveria fazer. IA, como é que eu tenho que te entregar? Ah, eu quero fazer roteiros. Qual o tipo de informação que eu tenho que te entregar? Que é relevante para você na hora de criar um roteiro, entendeu? Esse tipo de coisa. A IA, ela pode te ajudar a moldar, tá? Você tem cursos gratuitos também o Cloud tem cursos gratuitos, o OpenAI também tem cursos gratuitos, o Cloud tem a possibilidade de você fazer os prompts, né? Ele tem ali um gerador de prompt, a OpenAI também tem um gerador de prompt. Caso você esteja um pouco travado em gerar prompt para os seus agentes ou para os seus assistentes, você consegue com que a IA te ajude a fazer isso, tá? E aí isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula, na semana que vem. Aquilo que eu falei, aqui eu estou fazendo, estou jogando um turbilhão de coisa hoje, tá? Não vai ser assim tão prático de colocar as coisas, mas o objetivo aqui é que vocês entendam um pouco de tudo, e aí a gente vai começar a ir mais prático. Rafael, a gente vai fazer na aula 3, eu vou ensinar vocês a fazer post, imagens e vídeos, tá? Então, na aula 3, a gente vai fazer os vídeos. E a gente vai aqui numa sequência lógica de conhecimento. Primeiro, a gente está nivelando todo mundo aqui. O objetivo hoje é que vocês saiam daqui e falem, tá, eu entendi que raios é esse tal de IA, né? Esse IA não é só um chat GPT, eu entendi o fundamento disso. Ok, entendeu o fundamento? Então tá. Então semana que vem a gente vai aprender como é que a gente usa, tá? O calendário das próximas aulas fica sempre dentro do Hub, tá? Camila, você está dentro do Hub, né, provavelmente. No Hub você tem ali na área de eventos, vai ter sempre o evento da próxima aula, vai estar lá disponível. Aí você só precisa se cadastrar. Uma vez que você se cadastrou, você já vai ter o link da aula ali. E aí é só acessar na hora da aula, quarta-feira às 17 horas. Toda quarta-feira às 17 horas eu vou estar aqui para a gente dar sequência nesse curso de IA, tá bom? Vamos lá? O que mudou de nada? O que mudou com o ChatGPT? Antes, a gente precisava, e o cliente também precisava, né? Aqui, vamos colocar aqui no foco de vocês, né? Como é que vocês teriam que trabalhar se vocês, ou como vocês trabalham? Andréia, desculpa, só para responder a Andréia aqui, que ela perguntou se precisa fazer o cadastro para as próximas aulas. É sempre bom, tá? É sempre bom. Eu tento manter o mesmo link que a gente está utilizando hoje, mas às vezes pode ter algum problema e eu não consegui trabalhar com o mesmo link. Então, o ideal é sempre dar uma olhada lá no Hub, se inscreve só para ver se tem o mesmo link ou não. Uma vez que você se inscreveu na aula no Hub, você ganha 2 pontos de engajamento, né? E aí no engajamento, no final do mês, a gente está dando Pix de R$1.000 para o agente de viagem mais engajado, quem postou mais coisa lá dentro, quem curtiu mais coisa lá dentro do Hub, quem participou de mais evento, quem assistiu às aulas dos cursos, quem finalizou o curso, isso tudo ganha ponto dentro da plataforma, e quem for o vencedor do mês ganha um Pix de R$1.000. O Anderson ganhou, eu tenho que pagar o Pix para o Anderson, eu estou focando aqui na aula, porque é muita coisa para entregar, mas Anderson, eu não esqueci de você não, tá? Fica tranquilo que a gente vai fazer o seu Pix. As aulas vão estar gravadas. Dentro da plataforma, a gente tem a parte de eventos e tem a parte de cursos. Deixa eu só mostrar aqui, eu acho que tem muita gente que entrou depois. Aqui a gente tem eventos, tá? Nos eventos, vão estar os eventos que acontecem. Aqui, no caso, IA aplicado ao turismo, essa é a primeira aula, a gente vai ter aqui, a próxima aula vai estar aqui, a aula da semana que vem. Uma vez que a aula aconteceu, a gente vai ter aqui um card que vai ser o curso. Eu já vou começando subindo os cursos. As aulas que a gente está fazendo. Essa aula aqui está sendo gravada. Amanhã eu vou estar disponibilizando ela aqui dentro da aba de cursos do Hub. Então, você pode vir aqui, é só clicar
retomar curso, né, ou iniciar curso, se você já tiver iniciado, você vem aqui e você consegue assistir as aulas, tá? Aqui são as aulas que a gente fez sobre neurovendas, que foi o curso anterior que a gente terminou na semana passada, tá? Vamos voltar aqui, então, para a nossa aula, para a gente não perder muito o foco. Então, vamos lá. O que mudou com o ChatGPT? Antes, e agora, quem não usa, se o cliente pede, eu quero um orçamento de uma viagem, vamos continuar com a Itália, tá? Para Florença. São 2 pessoas, eu quero um hotel 3 estrelas, eu tenho um budget, né, uma verba de 15 mil reais para fazer essa viagem. Se possível, eu gostaria de viajar de Premium Economy, né? Eu sei que business não vai dar, mas Premium Economy eu quero. Então, eu gostaria que você me desse essas opções. Você vai ter que pesquisar em múltiplas fontes, você vai pesquisar em múltiplas operadoras para ver se você tem essa informação, se você consegue montar esse preço. Você vai pesquisar no Google, ou então, caso você não tenha um conhecimento já do roteiro, você não tem um roteiro pronto, você vai ter que fazer toda essa pesquisa, às vezes perguntar para algum colega, ou então perguntar para uma operadora, ou então analisar quais são os pacotes que existem na operadora, que pode entregar uma experiência legal, e aí você acaba que você perde bastante tempo para fazer essa pesquisa. Então, vamos lá, para um orçamento, você vai perder aí, umas 2, 3 horas, talvez uma manhã, para poder fazer essa pesquisa, se você não utilizar o ChatGPT, tá? Você vai ter que ler, você vai ter que filtrar os conteúdos, se ele pedir alguma coisa sobre experiência gastronômica, você vai ter que, buscar, fazer toda a busca de quais são os melhores restaurantes, quais são as notas dos restaurantes, né? Toda essa busca que você precisa fazer. Aí você vai comparar manualmente. Então, eu consegui aqui. Tem gente que tem sistema que faz isso, tá? Mas não é todo mundo que tem sistema. Deixa eu ver aqui. A operadora Orinter tem essa solução, a Azul Viagens tem essa solução e a Captiva tem essa solução. Eu vou pegar essas 3 operadoras, eu vou analisar aqui para ver qual é a melhor opção para o meu cliente. Com isso, você vai ter que fazer essa comparação dos pacotes, dos serviços que cada uma delas tem. E aí depois você vai ter que escrever essa proposta do zero, seja no seu PowerPoint, no documento de Word, seja lá como for. Então, isso tudo você faz de forma manual. O que mudou com o ChatGPT? Agora, você conversa com o ChatGPT, tá? Você pede para ele criar um roteiro, ele cria o roteiro, ele já cria conteúdo rapidamente, tá? Ele já consegue resumir e analisar. Se você pegar aqui essa comparação manual, se você pegar esses 3 PDFs, salva os 3 PDFs das 3 operadoras e joga dentro de um chat GPT, ele já vai resumir e analisar. Baseado no perfil do cliente, é melhor optar pela operadora A, B ou C, que está mais adequado ao perfil da experiência que o cliente está querendo atingir, tá? A questão de escrever do zero, aqui você já consegue executar e estruturar. Você já consegue pedir para o ChatGPT, dentro do ChatGPT, não estou falando nada de agentes de IA, tá? Você já consegue executar e estruturar um documento de Word. Você já pode pedir para o ChatGPT e falar, cria um roteiro aí e me dá aí um documento de Word. Ele vai criar um documento de Word para você, onde já vai estar tudo estruturado lá dentro. Talvez não vai estar, óbvio, não vai estar com sua logomarca, não vai estar com a fonte que você quer colocar. Às vezes você tem que fazer esse ajuste de design, mas o texto já está ali dentro, você já consegue trabalhar inicialmente, já consegue startar com isso. Quem é o ChatGPT? O ChatGPT é o seu estagiário, tá? Você precisa de alguém para te ajudar, você vai contratar um estagiário. Então, hoje o ChatGPT é o seu estagiário, que é o que vai fazer aquela busca, que é o que vai fazer o trabalho braçal, né, aquele trabalho repetitivo que o estagiário fazia, hoje o ChatGPT está fazendo, tá? Então, a IA generativa transformou a forma com que a gente produz, né, conteúdo, com que a gente toma decisão e como a gente atende os nossos clientes em minutos, e não mais em horas, como é o padrão, né, o padrão pré-ChatGPT. Bruna, desculpa. Foi só uma analogia, tá? É só uma analogia. Agora, uma coisa legal, Bruna, que os profissionais mais experientes, eles têm uma capacidade de conseguir os resultados melhores da inteligência artificial. Por quê? Quando a gente tem mais tempo, né, na estrada, a gente já passou por muita coisa. Então, a gente tem mais contexto de vida. E o contexto de vida, o contexto que a gente tem, é o contexto que a IA precisa para poder executar as coisas de maneira melhorada, né, de maneira mais qualificada. Então, quanto mais experiente o profissional melhor é a capacidade dele
com inteligência artificial. Então o pessoal fica preocupado, pô, vem os novinhos aí agora que sabem mexer nesse negócio de tecnologia, eu não sei nada de tecnologia e tal, mas esses meninos novos não têm contexto. Eles não sabem como é que as coisas funcionam. Vocês têm contexto, vocês têm conhecimento. Então, é utilizar esse conhecimento e embarcar esse conhecimento dentro da inteligência artificial, e aí vocês vão ter um diferencial assim, absurdo no mercado. Né? Onde é que a inteligência artificial pode ajudar o agente de viagem? Marketing. A IA pode escrever seus blogs, a IA pode escrever seus e-mails, a IA pode criar campanha de publicidade, a IA pode criar post para o seu Instagram, em minutos. Rapidinho você consegue executar isso. No atendimento, você consegue embarcar uma IA dentro do seu WhatsApp, onde se o cliente perguntar alguma coisa e tal, você já consegue responder, e aí você cria uma barreira para esse agente, né, que vocês já devem ter escutado aí o agente de vendas no WhatsApp, muito provavelmente vocês já foram impactados com alguma publicidade desse tipo, e aí que eles chamam de SDR, né, que é o agente SDR. Num departamento de vendas de qualquer empresa assim, maior, assim, médio porte, você tem dois tipos de vendedor. O vendedor SDR, que é o vendedor que vai qualificar, que é o que faz as perguntas, e qualifica, esse cliente aqui, ele está dentro do perfil da empresa. Se está dentro do perfil da empresa, vai para o vendedor que se chama closer, né, que é o fechador. E aí vai para o fechador. O fechador, ele não faz muitas perguntas do tipo, quanto você quer investir? Vai viajar com uma ou duas pessoas? Quando é que você quer viajar? Para onde você quer viajar? Esse tipo de pergunta, quem faz é o SDR. Esse tipo de trabalho, a IA consegue fazer para vocês dentro do seu WhatsApp. Tá? É possível. Existem ferramentas hoje que fazem isso, e aí você consegue ter esse vendedor, vamos colocar assim, 24/7 no seu WhatsApp ou dentro do seu... Isso é possível. Isso é possível, tá, Júlio? Tem um agente de viagem para cada uma dessas funções. E aí, se você for um pouco mais avançado, se você usar um Cloud Code, por exemplo, ou se você utilizar um OpenClaw, você consegue colocar esses 4 falando de si. Tá? Eles ainda interagem no processo deles. Então, o marketing, ele faz um post baseado nos atendimentos que vieram. Tipo, muita gente perguntando sobre Salvador no Carnaval. Aí o atendimento ajuda para o marketing, tem uma demanda muito grande aqui de Salvador para o Carnaval. O marketing, vou escrever um post então sobre Carnaval Salvador e vou fazer uma campanha aqui para Carnaval em Salvador. Então é isso, é nesse nível que o mercado tá se dirigindo, tá? E tá ficando cada vez mais fácil, né, de você fazer essa conexão com os agentes de IA. Então o que a gente vai ter que fazer, isso não é hoje, não é ano que vem, mas acredito daqui a uns 2, 3 anos, o que a gente vai precisar fazer é gerir esses agentes, tá? Cada um aqui é um agente, o Júlio falou, o Júlio já matou a charada, a gente pegar aqui cada um desses agentes e a gente fazer a gestão desses agentes. Você vai definir o fluxo. Então, o que você precisa saber? Você precisa ser bom em processo, definir o seu processo, aonde começa o processo de marketing, né? Como é que é o processo de criação de posts, como é que é o processo de criação de publicidade na rede social, no atendimento, como é que é o processo de receber as mensagens, quais são as perguntas que são relevantes o seu agente de IA fazer para o cliente, para você qualificar ele ou não, aqui nas vendas, né, você fazendo essa qualificação, né, argumentação, e até mesmo gerar as propostas de forma personalizada, se for uma coisa mais genérica. E na operação, né, criação de roteiros, pesquisas, comparativos de destinos, você consegue pegar também dados e trazer dados de mercado, colocando para dentro de um agente de IA dentro da sua rede, você consegue ter uma predição de dados, do tipo, tem bastante gente querendo viajar para tal lugar, ou então tem bastante gente pensando em viajar no feriado X ou no feriado Y, porque existem essas pesquisas, né? E aí você tendo o estudo automatizado, você consegue pegar essas pesquisas, jogar essas pesquisas, e com isso você já consegue criar a sua estratégia de marketing, você consegue criar os seus roteiros, né, e assim por diante. Tá? Então a gente vai ter o quê? Né? Se a gente utilizar esses agentes de IA, se a gente utilizar a inteligência artificial, a gente vai ter mais tempo vendendo e menos tempo pesquisando. Mais tempo vendendo e menos tempo fazendo apresentação, fazendo proposta na mão.
mais tempo vendendo e menos tempo preocupado em acessar as plataformas para ver o que tem e o que não tem. Então, esse é o objetivo. Você vai fazer o que importa, que é a venda, é o olho no olho, é trazer a confiança. Quem assistiu o curso já sabe do que eu estou falando, nessa questão da confiança. O curso de vendas que está lá no Hub, a gente falou muito sobre isso, muito sobre confiança e mitigar os riscos. O agente de viagem hoje, ele tem que ter autoridade, ele tem que gerar confiança e ele tem que diminuir os riscos. O cliente tem que entender que fechando a venda, comprando com a agente de viagem, ele minimizou os riscos dele. Ele não vai ter mais os riscos que ele poderia ter, do tipo de chegar num hotel, se ele fizer um booking, chegar lá no hotel e você não ter o cartão de crédito com o limite necessário para poder fazer o calção que o hotel vai te pedir. E aí o único dinheiro que você tem é o cash que você levou para passar o tempo lá, você vai ter que deixar esse cash na recepção do hotel, porque senão você não entra no hotel. Isso é o tipo de coisa que a plataforma, a OTA, não avisa o cliente. Mas a agente de viagem ele tem condição de entregar isso para o cliente. Então, essa mitigação de risco, eu tive um problema, aluguei o carro em Portugal, isso é uma pegadinha absurda, né, Portugal, que é aquele, 30 euros a diária do carro, né, eu fui um desses que caiu nesse golpe, né, no canto da sereia. Fiz o aluguel em uma plataforma online, cheguei lá para pegar o carro e o cara falou que o seguro não estava incluso. Aí eu falei, não, mas está aqui, ó, na plataforma, aqui, ó, o seguro tem... não, mas esse seguro aí não é o seguro que está incluso, não, e tal. E aí eu tive que pagar mais 30 euros por dia para poder ter o seguro. Agora, esse tipo de informação, a plataforma ali não me disse. Eu comprei o seguro da plataforma, que na verdade não era o seguro que a empresa ali de locação de veículo aceitava. Então, esse tipo de coisa, o agente de viagem ele consegue entregar. Então, é nesse momento que você tem que ir para o palco e brilhar. Porque o que for repetitivo, tipo, emitir bilhete, buscar preço, esse tipo de coisa, a inteligência artificial já faz e vai fazer cada dia mais. Tá? Então, aqui, exemplo, né, uma situação, o cliente, né, eu quero uma viagem para a França. Aí, sem IA, a gente ia pesquisar, abrir dezenas de abas, comparar destino, organizar informação manualmente. Com IA, criar um roteiro inicial, gerar um checklist, sugerir experiências e estruturar propostas em minutos. Esse é o potencial da inteligência artificial hoje. Tá? Então, como resultado, a IA ela elimina o trabalho repetitivo e libera vocês para focar no que realmente importa, que é o relacionamento, a consultoria e o fechamento de vendas, uma venda consultiva com foco em autoridade e geração de valor. Também resolve, Júlio. Uma faca estruturada também resolve, com certeza, com certeza. Agora, se a pessoa não tem uma faca estruturada, ele consegue fazer essas perguntas frequentes também utilizando a inteligência artificial, né? Então, assim, no final das contas, você consegue pensar na inteligência artificial até para gerar, né, essa questão aí das perguntas frequentes, né? Tem como ir buscar preço nas operadoras de turismo. Maria, eu acredito que ainda não exista uma plataforma, tá? Se tiver, eu desconheço, peço até desculpa a minha ignorância, mas ainda não existe. A gente tem algumas plataformas que fazem essa conexão com o sistema das operadoras, mas eles não têm uma inteligência artificial embarcada, do tipo de você jogar, como se fosse um chat, pedindo para criar um roteiro e a inteligência artificial buscar de mais fontes. Tá? Isso ainda não tem no mercado, pelo que eu vi, eu ainda não encontrei ninguém que faça isso. Tá? Então, Júlio, até para alimentar a inteligência artificial, essas perguntas frequentes, a gente consegue botar esse PDF também no agente, né, de IA, para ele ajudar também a responder baseado, né, nessas perguntas e respostas. Então, aqui, vamos lá. IA em ação, né, do prompt ao resultado. Tá? Então, aqui, o objetivo aqui é que a gente dê uma olhada rápida aqui na prática, tá? Como um único prompt bem construído pode gerar um roteiro completo de viagem em segundos e entender o que está por trás da resposta, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, cria um roteiro de 10 dias pela França para um casal com um orçamento de 25 mil, tá? Quanto tempo você levaria para criar isso manualmente, né? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui, vamos fazer aqui, ó, agora. Vou começar um chat novo, só para não ter nada de memória.
Eu já vou colocar. Aqui, ó, com orçamento de 25 mil para um casal, aproximadamente 4 mil euros, dependendo do câmbio. Aí tá aqui, ó, passagens de 8 mil a 10 mil. Incrível, né? Econômico e tal, tá dentro. Hospedagem, 9 noites, 6.600 reais, dá 200 euros. Dá para ficar em hotel aí de 3, dependendo da cidade, 4 estrelas. Transporte interno, aí não sei dizer. Alimentação, tipo, tá dentro. Passeios, ingressos, reserva e compras. Para um orçamento não fechado, né, mas para uma estimativa de preço, está bem aceitável, né? E aqui ele já tem o roteiro, ó, dia 1 e 2, Paris, hospedagem, fique próximo de bairros, dia 3, Versalhes e Paris, já dá a opção de ir para Versalhes. Dia 4 e 5, Vale do Loire. Aí tem aqui, ó, tem trem TGV saindo de Paris, tá vendo? Dia 6 e 7, Bordeaux, trem de alta velocidade para Bordeaux, Saint-Emilion. E aqui dia 8 e 9, Côte d'Azur, Nice. Aí dia 10, retorno via Paris, melhor época para ir, vantagens dessas épocas, versão otimizada para casal, 4 noites, tal. Aí eu vou falar aqui, ó, me dê o orçamento em um documento de Word. E aí agora ele vai fazer o código aqui, ele já vai colocar o roteiro 10 dias pela França, casal, ele já está fazendo aqui o documento de Word para mim. Agora, enquanto está fazendo isso, já está aqui pronto, ó. Vamos ver como é que está a qualidade do... Não sei se vai abrir direito, porque eu não tenho o Word aqui no meu computador, mas vamos ver como é que fica aqui. Fez um orçamento bem feinho, né? Eu não dei nenhum contexto, né, de como fazer isso, mas, de qualquer forma, a tabela que dá trabalho para fazer já está feita, né? Tipo, então, assim, só da tabela, só de pensar em fazer tabela no Word, eu já passo mal, já começo a ter coceira. Aqui, pô, você já tem a tabela que você vai colocar a logomarca da sua agência, vai colocar um texto descritivo, aí depois no final você bota, estamos à disposição, assinou, a proposta vale há tanto tempo, e passou para frente, né? Então, assim, fizemos uma proposta aqui em, sei lá, 3 minutos, né? E aí você consegue ir ajustando, melhorando essa proposta, tá? Então, o objetivo aqui é só mostrar rapidamente o que é possível fazer com a inteligência artificial, tá? Então, aqui, como é que a inteligência artificial pensa, tá? Ela não sabe, ela não tem conhecimento real e nem entende o mundo como um humano. Aí, a prevê, aquilo que a gente já falou, ela calcula qual a resposta tem maior probabilidade de ser útil. Tá aqui de novo. Uma coisa aconteceu errada aqui. Então, ela calcula a probabilidade. E aí, a IA aprende com padrões. É um sistema estatístico sofisticado, tá? Quanto mais contexto, melhor a previsão, porque aí ele tem mais contexto. Como é que funciona a IA? Essa resposta que ela dá, ela está sempre buscando a próxima palavra. Então, se você perguntar para a IA, faz um roteiro, ela vai colocar, o roteiro escolhido para a França foi... Aí, tipo, roteiro, aí o roteiro é viagem, então o roteiro está dentro da caixa viagem da inteligência artificial, e aí roteiro tem ali os países. França é um país, então França está conectado com viagem, e aí ele vai trazendo em cima dessa previsão, em cima desse padrão, buscando as informações de diferentes caixas, de diferentes contextos, para ir dando a próxima palavra. E aí ele vai sempre montando a próxima palavra. Então, uma frase que a IA te responde, a cada palavra que ela colocou, ela tentou buscar o contexto da palavra anterior para escolher qual é a próxima palavra. Tá? Então, é assim que funciona a inteligência artificial. Deixa eu só ver se eu passei. Ok. Então, a diferença que o contexto faz. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, sem contexto e com contexto. Né? A gente já botou aqui com um contexto de 10 dias, né, para um casal. Aí eu vou botar aqui, ó, quero uma viagem para França. A gente vai ver aqui, ó. Posso ajudar a planejar, mas preciso confirmar uma coisa. Você quer viajar para França, país, ou Franca? É porque eu escrevi aqui, interior de São Paulo. De onde você vai sair? Com essas informações posso montar um roteiro. Então, ele está pedindo contexto. A IA está pedindo contexto. Ela está pedindo, me explica direito, é França ou Franca? Né? Eu vou botar aqui, ó, França. Ó, aí já tem um contexto. Aí está aqui, excelente escolha, França, não sei o quê. Aí está aqui, ó, de qual cidade você sai? Né? Quantos dias pretende ficar? Então, assim, eu não sei como é que eu faço para colocar um contexto. Tipo, a própria IA te ajuda.
né? Qual o estilo de viagem? Cultura, história, né? Gastronomia e vinhos. Aqui, ó, roteiro. Aí, enquanto isso, eu faço uma sugestão clássica para uma primeira visita. Roteiro, França, 10 dias, entendeu? Aí você bota aqui, ó, é uma família com 2 crianças de 3 a 5 anos. Aí já muda o contexto, ó. Para uma família com 2 crianças, recomendaria adaptar bastante o roteiro tradicional na França. Muitas famílias tentam visitar várias cidades e acabam passando mais tempo em deslocamento do que aproveitando a viagem. Então, ele já ajudou a estruturar. Já botou aqui, ó, no primeiro que a gente botou casal, não teve Disney, não teve Euro Disney. Nesse aqui que eu coloquei, que é criança, eles já colocaram aqui, ó, a Disneyland Paris, né? Então, essa é a questão do contexto, né? Aqui é sem contexto nenhum. Aí aqui com algum contexto, né? Porque eu botei França, ele já entendeu que era França. Aí pediu mais contexto. Coloquei que era uma família com criança. Já colocou, já recomendou Disney, né? E assim a gente vai melhorando a qualidade do resultado, tá? Isso é aula 2, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então aqui, o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa analisar e não esquecer, tá? Inteligência artificial é input, né? Você vai colocar uma informação no chat, tá? Quero viajar, tá? Você vai entregar um contexto, viajar para onde, quando você quer pagar, qual o perfil da viagem, qual o objetivo da viagem, contexto, e aí você chega no output, que é a resposta personalizável, relevante e acionável. Então, quanto mais informação você der de contexto, mais personalizada vai ser a sua resposta, tá? Então, quanto mais rico e específico o contexto, né, tá aqui, mais relevante e útil será o output. Esse é o princípio central de todo o uso eficaz da inteligência artificial, tá? Qual é a melhor analogia que a gente pode colocar aqui, né? Que é o lance do estagiário, que é o consultor novo, né? Sem contexto. Chegou lá, agente de viagem entrou, primeiro dia de trabalho. Ele não sabe nada, totalmente perdido, não faz a menor ideia por onde começa. Aí você fala, monta a viagem lá para o cliente X. Aí ele fala, pô, mas monta a viagem para onde? Essa apresentação eu fiz com inteligência artificial, sim, Maria. 100% com inteligência artificial. Aí aqui, ó, o consultor fica perdido e não sabe por onde começar. Com contexto, ó, monta a viagem ali para o cliente tal, ó, é um casal, eles estão de lua de mel, eles querem ir para Paris, vão em setembro, depois do casamento, tem um orçamento de 20 mil. Tá? E aí o consultor trabalha com foco, precisão e eficiência. Então, isso é até para a gente. Se o cliente fala para a gente, eu quero viajar para Paris, se você não faz as perguntas para ele, você não sabe como montar o roteiro. Então, é a mesma lógica da gente, né, conosco, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos funcionários, com a nossa família, né? Tipo, se você está se sentindo mal em casa e alguém te pergunta, ou ninguém te pergunta, né, se você não está bem, ou se fala, você está bem? Não, eu não estou, mas aí também não pergunta nada, tipo, não tem contexto para saber o que está acontecendo, né? Que tipo, acho que todas as mulheres, né, reclamam, né, todos os homens, né, que os homens não fazem questão nenhuma de saber do contexto, mas a IA precisa saber o contexto, né? Então, precisa saber o porquê, precisa saber quando, precisa saber como, e aí você entregando cada vez mais contexto para ela, mais personalizada e mais assertiva ela vai ficar, tá? Beleza, Neida. Obrigado, tá? Obrigado pela presença. A gente já está encerrando aqui também. Amanhã de manhã já vai estar disponível lá no Hub. Então, a IA funciona, né, da mesma forma, tá? Aí vocês já devem ter escutado a questão da alucinação, né? A IA alucinou, né? O que é alucinação? A alucinação é quando ocorre, né, de você colocar uma informação, de pedir alguma coisa, e a IA entregar uma coisa completamente diferente, ou não verificar os fatos, entrega um número errado, porque a IA ela vai sempre tentar te entregar uma resposta, tá? Às vezes essa resposta ela não é correta. Então, quando você precisa de alguma coisa que tem que ser 100% assertiva, você pode pedir para ela te entregar a fonte. Me diz a fonte que você encontrou essa resposta. E aí, se não tiver fonte, ela não vai entregar. Você pode também, na hora que você for escrever seu prompt, você pode colocar, se você não encontrar a resposta, você pode me dizer e não precisa responder, não precisa tentar responder de qualquer forma. Então, isso você evita a alucinação.
Então, na hora de escrever o prompt, isso a gente vai aprender na aula da semana que vem, eu vou dar algumas dicas também de como tentar eliminar essa questão de alucinações na IA, para a IA não entender as coisas de forma equivocada e trazer coisas, por exemplo, um hotel, um preço que não é real, entendeu? Esse tipo de coisa que pode ser um problema, né, na hora de vocês estarem trabalhando aí com o cliente de vocês, tá? Óbvio que eu estou fazendo aqui orçamento de viagem, mas esse orçamento de viagem, você não pode garantir esse preço. Ele vai te dar um parâmetro ali, um parâmetro de preço. Mas tudo que você recebe da IA, você precisa conferir, né? Porque se a IA bota lá que a passagem aérea vai custar R$ 2.000 para Paris, e você mandar isso para frente, o cliente vai querer comprar e depois você vai ter que cumprir, né? Vai ter que arcar com a proposta que você passou, tá? Então, às vezes a IA também mistura os dados, ela combina informação de contextos diferentes de forma equivocada. Se você pede para uma IA fazer 2, 3 tarefas, no caso o ChatGPT, faz uma pesquisa, monta o roteiro e me dá as melhores opções de saída, por exemplo. Aí, na hora que ela vai fazer uma ação de cada vez. Então, isso corre risco também na hora de você combinar muitas informações e muitas tarefas para uma IA só, e aí em um prompt só, ele se perde. E aí ela, tipo, tá fazendo, é quase como se fosse uma pessoa com TDAH, entendeu? Tipo, começa a fazer a ação 1, vai para a ação 2, já esqueceu que tem que fazer da 3, e aí quando vai, faz tudo errado, entendeu? Eu posso falar porque eu tenho TDAH. Então, quem tem aí vai entender a analogia, né? Então é mais ou menos isso, tá? A alucinação é como se fosse essa mesma ideia, tá? Então aqui, como usar a IA com segurança, tá? Isso é muito importante, tá? Vocês precisam nunca compartilhar CPF, nenhuma identificação pessoal do seu cliente, tá? Porque isso pode vazar. Na maioria das vezes, os dados, mesmo que você coloque lá que você não autoriza que eles utilizem os dados dos seus chats para treinar a máquina, eles vão utilizar do mesmo jeito, entendeu? Já deu para ver que essa indústria da inteligência artificial não tem muito escrúpulo, então eles vão utilizar, então muito cuidado na hora de colocar CPF, se você for colocar alguma senha, se for colocar chave de API na inteligência artificial, isso é tudo muito perigoso, tá? Então, muito cuidado com isso. Nunca compartilhe passaporte, né, imagem, documentos, né? Cartão, número de cartão também, não compartilhar. E usar com responsabilidade, né? A inteligência, ela é ferramenta de apoio, mas a decisão final e a revisão são sempre suas, né? Então, você tem aí que sempre tomar cuidado e garantir, né? Porque no final das contas, quem está enviando o e-mail é você, a partir do seu nome, do nome da sua empresa. Então, se a IA escreveu alguma coisa errada, não tem como você falar, foi a IA que escreveu. E, tipo, então, muito cuidado, tá? Sempre rever, né, tudo que a IA faz para a gente não ter problema, tá? Então, aqui é uma visão geral que a gente vai falar, né? Então, hoje a gente falou aqui fundamentos de IA, entendendo que a IA e como ela funciona, foi mais ou menos tudo isso que eu falei para vocês. Aula 2, a gente vai falar um pouco sobre ChatGPT e prompts, ChatGPT, Gemini e Cloud, né? Então a gente vai trabalhar nesses três, porque eles são praticamente a mesma coisa, tem um Perplexity também, então a gente pode entrar em cada uma, na aula na semana que vem, cada uma dessas plataformas, para mostrar uma e outra, e eu vou trazer para vocês aqui as melhores práticas de construir esses prompts. E aí eu vou fazer um documento com os prompts, né, com toda essa parte da aula que vem, e aí isso vai ficar disponível lá dentro do curso dentro do Hub, tá? Então você vai poder baixar todos esses documentos dentro do Hub, tá? Que a gente vai fazer aqui da questão dos prompts, né? Então as melhores práticas de prompt, como fazer prompt para IA, criar o seu prompt também. Então a gente vai trabalhar nessa forma na semana que vem. Terceira aula, a gente vai falar sobre conteúdo, né? Então, como criar conteúdo, como criar imagens e vídeos, tá? Utilizando a inteligência artificial. Então, mostrar como é que a gente pode criar um avatar, como é que a gente faz um avatar para um avatar seu, se você quiser fazer uma rede social, né? Com IA, então você consegue fazer isso tudo também. O objetivo da aula 3 vai ser esse. Na aula 4, a gente vai falar um pouco de IA para vendas e atendimento, né? Então, a gente vai ver como que a gente consegue implementar uma IA para fazer as vendas e o atendimento do seu negócio.
tá? Um chatbot no site, uma IA no WhatsApp, né? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que se faz isso. Na aula 5, a gente vai falar sobre automação e agentes inteligentes. Então, aqui na aula 5, a gente vai falar sobre Cloud Code, e a gente vai falar sobre Open Cloud, né, que são as duas opções aí de agentes de IA. A gente tem o Codex também, que é da OpenAI, então eu vou entrar nessas plataformas, que são as plataformas de agentes inteligentes. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como utilizar, tá? E aí, na aula 6, a gente vai falar sobre o futuro da inteligência artificial no turismo, né, quais são as tendências, as oportunidades, né, para vocês se anteciparem a tudo isso, e aí a gente encerra essa jornada de IA na sexta aula. Então, na sexta aula, a gente já faz um bate-papo, né, para a gente ver como é que foi, e se de repente vocês falarem, gostei muito da aula 3, gostei muito da aula 4, e aí a gente vê qual vai ser o nosso próximo passo, qual vai ser o próximo curso que a gente vai fazer, e aí eu posso me aprofundar em uma área ou em outra a partir da aula 6.